Colossenses, todo mundo já achou? Só falta o pastor. Falei e não procurei. Colossenses capítulo 3. Eu quero ler com vocês, no princípio, os versículos 12, 13 e 14. Colossenses capítulo 3, versículos 12, 13 e 14. Diz assim a palavra de Deus: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra outro. Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Senhor, lemos a tua palavra, que o Senhor possa usar este pregador como instrumento nas tuas mãos, e que o Senhor fale com toda a tua igreja, os presentes aqui e as pessoas que participam do culto com a gente nas redes sociais. Fala conosco, toca os nossos ouvidos para ouvirmos a tua voz e o nosso coração para recebermos a tua palavra com alegria. Em nome de Jesus, amém e amém. Antes de se assentar, você pode aplaudir Jesus bem forte, me ajudar a honrar o Senhor e glorificar a Ele também com os seus lábios, dando ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Se assenta, olha atentamente para o pastor agora. Nós estamos neste mês de março numa caminhada espiritual, buscando consagração e através da consagração, buscando a santificação. O escritor aos Hebreus escreveu que nós devemos procurar, buscar a paz e também a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então perceba que a palavra de Deus ensina que a santidade, a santificação é algo que tem que ser buscado por cada um dos cristãos. E eu quero só recapitular com vocês, põe para a gente 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1, recapitular com vocês que a santidade, a santificação é um processo, é uma caminhada. Nós somos santificados, como eu expliquei para vocês, quando a gente recebe Jesus. Nós éramos imundos antes de Cristo, mas fomos santificados por Cristo, fomos feitos santos, tanto que o apóstolo Paulo, quando vai saudar a igreja, ele saúda os irmãos, chamando os irmãos de santos. Mas entendemos, nós aprendemos, eu quero lembrar com vocês, que ainda que nós fomos santificados no momento da conversão, o nosso processo de santificação não parou, porque agora nós temos que andar em santidade, caminhar em santidade, seguir em santidade. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1, está escrito assim, põe para a gente por gentileza, a gente vai caminhando com Cristo, caminhando em santidade. Lá diz assim, que nós temos que aperfeiçoar a santificação. Está escrito: ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos. Fala bem forte comigo, purifiquemo-nos. Então ele diz: purifiquemo-nos de toda imundícia, tanto da carne quanto do espírito. Tem que santificar o exterior e santificar o interior, santificar o interior e santificar o exterior, porque quando nós somos santificados internamente, isso se reflete no nosso exterior. Então, e a gente aprendeu que a santidade que começou na conversão, ela tem que ser aperfeiçoada. Diga comigo assim: aperfeiçoando a santificação. Então nós aprendemos isso, aperfeiçoando a santificação, e nós temos que ter isso muito claro na nossa mente, não só nesse mês de março, mas ao longo da nossa vida cristã, que nós estamos caminhando em santidade, andando em santidade. Olhe para mim, mesmo sem ser perfeitos, porque não somos, a começar pelo pastor que está no altar. Todos nós somos falhos, todos nós cometemos erros, todos nós temos imperfeições, somos limitados, mas o fato de sermos falhos e imperfeitos
não significa que somos conformados com o erro da nossa vida. É igual nós andarmos na rua. Você saiu de casa hoje, eu estava olhando vocês quando vocês chegaram, todo mundo chegou aqui bonito, cheiroso, cabelo arrumado, né? Todo mundo deu uma caprichada para vir para a igreja. Mas às vezes, né, pode ter acontecido com alguém que antes de chegar aqui, ou ao chegar aqui aconteceu alguma coisa que sujou a sua roupa, que manchou você, ou então na hora de ir embora, ou na hora que for tomar café depois da escola bíblica, cai um leite, mancha a roupa. Mas se sujar a roupa, ou se sujar a gente, sujar a mão, pastora Cida, o que a gente faz? A gente fica sujo para o resto da vida, não é verdade? Ah, não é não? Então, se acontece de sujar, o que a gente faz? A gente vai lá, lava a roupa. Se sujou a mão, a gente lava a mão. Se sujou o rosto, a gente lava o rosto. E da mesma forma somos nós diante de Deus. Ainda que a gente seja imperfeito, a gente não se conforma com as coisas erradas. E quando acontece da gente cometer um erro, a gente precisa imediatamente se consertar, se limpar, se lavar espiritualmente, reconhecendo os nossos erros. Primeiro reconhecendo os erros, se arrependendo deles, pedindo perdão a Deus e se consertando, porque a prova do arrependimento é não fazer mais, é parar de fazer aquilo de errado que nós estávamos fazendo. Então isso é o processo de santificação. A gente caminha de uma forma correta. Quando o acidente do pecado acontece, a gente se conserta diante de Deus, mas nós não nos conformamos com o pecado na nossa vida. Posso ouvir um amém? Agora, nessa caminhada para aperfeiçoar a santificação, nós precisamos entender claramente que a partir do momento que nós entregamos a nossa vida e o nosso coração para Jesus, nós nos tornamos uma nova pessoa. A Bíblia diz assim, olha para mim, entenda, que antes de Cristo nós éramos uma pessoa, e como eu já mencionei, nós estávamos na imundícia. Até usei a ilustração dizendo, é igual o porquinho no chiqueiro. Mas agora, quando nós aceitamos a Cristo, a Bíblia ensina, a teologia bíblica ensina o seguinte, que quando você recebe Cristo, o velho homem, a velha mulher, a pessoa que nós éramos, esta pessoa morreu. O que aconteceu com o velho homem e com a velha mulher? Fala bem forte, morreu. Morreu a velha pessoa. E a Bíblia diz que naquele momento que você aceitou Jesus, além de morrer o velho homem, nasceu uma nova pessoa em Cristo Jesus. Então eu e você, nós não somos mais aquela pessoa que nós éramos antes sem Cristo. Aquele homem sem Cristo, aquela mulher sem Cristo morreu. E agora nós nascemos novamente. Foi por isso que lá em João capítulo 3, quando Nicodemos vai conversar com Jesus, ele elogia Jesus e fala assim, olha, eu estou vendo que o Senhor é enviado de Deus. Aí Jesus diz para ele, você está dizendo que está vendo, mas você não está vendo nada, porque quem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aí o Nicodemos não entendeu nada, ele ficou olhando para Jesus, dizendo nascer de novo, pensando nascer de novo. Aí ele falou para Jesus assim, mas como que pode um homem do meu tamanho voltar para a barriga da minha mãe e nascer outra vez? Impossível, né? Imagina, aqui ó, está ali a mãe e a filha, né? Imagina, você fica pensando assim, como que você vai fazer para voltar para a barriga da mãe? Cabe ali de novo? Não dá mais. E foi o que o Nicodemos pensou quando Jesus falou que tem que nascer de novo. Ele ficou pensando, como que um homem adulto como eu vai voltar para a barriga da mãe e nascer outra vez? Aí Jesus falou, não Nicodemos, você não entendeu nada. Quem é nascido da carne, o nascimento natural, quem é nascido da carne é carne. Todos nós nascemos da carne. Aí Jesus continua dizendo, mas quem é nascido do Espírito, é Espírito. Aí Jesus até fala, não se admire de eu dizer, importa renascer. Então Jesus ensinou que é necessário nascer de novo, e quem já entregou a vida e o coração para Jesus, já passou por essa experiência. Você tinha nascido no nascimento natural, mas quando você entregou a vida para Cristo,
você nasceu de novo. Quem já entregou a vida para Cristo, levanta a mão bem alto, diga um glória a Deus e fala bem forte assim, ó: eu nasci de novo. Mais forte, fala: eu nasci de novo. Então, se você nasceu de novo e você nasceu para uma nova vida, não para continuar vivendo a vida que você vivia antes, senão não precisava ter nascido de novo. A gente morreu, o velho homem morreu, e nós nascemos de novo para uma nova vida em Cristo Jesus. E a gente começa a andar e a aperfeiçoar a santificação nessa nova vida. E nesse novo nascimento, nesta nova vida, a palavra de Deus nos ensina algumas coisas. Aqui em Colossenses capítulo 3, vai acompanhando comigo aí, versículo 1 e 2 diz assim, ó: bom, lembra, nós morremos para o mundo, mas assim como Cristo ressuscitou, nós ressuscitamos também e nascemos de novo, nascer de novo. E ele fala assim: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, quem nasceu de novo aí ressuscitou com Cristo? Se você já ressuscitou com Cristo, olha o que ele fala: buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra ou à direita de Deus. Versículo 2: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Então veja que o apóstolo Paulo está nos instruindo. Ele fala assim, ó: você ressuscitou com Cristo, você nasceu para uma nova vida, então agora tem que começar uma mudança na sua mente, no seu pensamento. O que o apóstolo Paulo tinha escrito aos romanos? Transformai-vos pela renovação da vossa mente, pela renovação do seu entendimento, para que experimenteis a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Então a gente agora que nós nascemos para uma nova vida, nós temos que mudar a nossa forma de pensar. E o conselho da palavra de Deus é: pensa nas coisas que são do céu, que são lá de cima, e não nas que são da terra. O versículo 1 diz assim: buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Então a primeira coisa, para nós aperfeiçoarmos a santificação, é nós enchermos o nosso pensamento com as coisas de Deus, com as coisas de Deus. O grande problema de muitos de nós é que a gente só pensa nas coisas de Deus, a gente só lembra das coisas de Deus alguns minutos durante o dia. A gente enche a nossa mente, o nosso pensamento com tudo, e aí em alguns momentos, uns 15 minutos que a gente vai orar, uns 10 minutos que a gente lê a Bíblia, a gente coloca alguma coisa de Deus na mente, mas não é isso que o Paulo está dizendo. Ele está ensinando para que você aperfeiçoe a santificação, você tem que ocupar o seu pensamento muito mais com as coisas de Deus e com as coisas espirituais. Não significa que a gente não vai pensar nas coisas da vida. A gente pode e deve pensar no trabalho, na família, em tantas outras coisas, na saúde, coisas naturais e físicas, mas nós temos que ocupar boa parte do nosso tempo pensando nas coisas que são espirituais, nas coisas que são de cima, nas coisas que são do céu, nas coisas que são de Deus. Quem está entendendo isso, diga um amém bem forte. Então, se você está caminhando para aperfeiçoar a santificação, você tem que começar a praticar o que eu estou te ensinando agora. Ocupa mais a sua mente com as coisas de Deus, leia mais a Bíblia, medita na palavra, pensa nela, cante louvores durante o dia, põe louvor para tocar, escute a mensagem. Hoje em dia, quando eu me converti, para a gente poder lembrar da mensagem do pastor, só tinha um jeito: a gente ia para a igreja com um caderninho e a gente anotava toda a mensagem. Você pega os irmãos assim, que são jovens há mais tempo, que nem a pastora Rosália, por exemplo, ainda tem o hábito do caderninho, né? Porque nós somos daquela época que é a única maneira que tinha de lembrar. Olha lá a Carol também, ó, né? O caderninho ali, porque nós somos daquela época que a única maneira de lembrar da mensagem era anotando tudo. Hoje você tem o privilégio, a equipe de mídia está gravando a mensagem. Quando acabar o culto, a mensagem está lá no YouTube, salvo para você. Entra lá, escuta a mensagem de novo. Quero lembrar aquilo que o pastor pregou, aquilo que o pastor falou. Mas ocupa a sua mente com as coisas de Deus. Fala comigo assim: ocupar a minha mente
ocupar o meu pensamento com as coisas de Deus. Você pode dizer um amém bem forte? Primeiro é isso, é importante você ter isso claro no teu coração. Agora olha que interessante, Colossenses capítulo 3, versículo 5. Colossenses capítulo 3, versículo 5, para nós aperfeiçoarmos a santificação, o apóstolo Paulo diz assim: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Na outra tradução da NVI está escrito assim: assim, façam morrer tudo que pertencem à natureza terrena de vocês. Aquilo que fazia parte da velha pessoa, do velho homem, da velha mulher, aquilo que fazia parte da velha criatura, tem que morrer, tem que estar morto, não pode continuar com a gente. Um dia, pastor Hildo, eu ouvi uma ilustração e eu achei muito interessante. Diz que em algum lugar, que eu não sei aonde, num passado muito distante, tinha um povoado que eles tinham um castigo para quem matasse alguém. E sabe qual que era o castigo? Quando uma pessoa matava alguém, o castigo era assim: eles pegavam o defunto, amarravam no corpo da pessoa que matou, e a pessoa que matou tinha que ficar com o defunto amarrado no corpo dele, andando com o defunto amarrado durante vários dias. Só que acontece o seguinte, não é só o peso do defunto, irmã Betânia, porque no segundo, no terceiro dia, o que começa a acontecer com o defunto? Começa a estragar, começa a apodrecer, começa a cheirar mal, os bichos começam a comer o corpo do defunto, e o defunto está onde? Amarrado na pessoa. Igual quando você coloca uma laranja podre junto com a laranja boa, a laranja podre vai apodrecer a boa. E era o que acontecia, o castigo era assim: ele ficava carregando o corpo de quem ele matou, e o corpo de quem ele matou ia acabar matando ele, porque ia apodrecer o corpo do morto, e como estava colado no corpo dele, apodrecia o corpo dele também. E você sabe o que acontece? Aquela velha criatura, o velho homem, a velha pessoa que eu era e que você era, o que aconteceu com ela? Não, quero ouvir todo mundo. O que aconteceu com o velho homem, com a velha mulher, quando você aceitou Jesus? Morreu o velho homem e você nasceu de novo. Você é uma nova pessoa. Mas aí tem gente que pega o defunto que morreu, o velho homem, a velha criatura, e amarra na nova, e fica andando, é nova criatura, mas fica carregando a velha. Nasceu de novo, mas fica carregando o morto que deveria ter ficado lá. Quem está entendendo diz um amém? E se você carregar o velho homem, a velha criatura, se você carregar o morto amarrado em você, ele vai matar o novo. Você é uma nova criatura. Não permita que a velha criatura mate a nova pessoa que você é em Cristo Jesus. Posso ouvir um amém bem forte? Então por isso que a palavra do Senhor está dizendo aqui neste versículo 5: façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês, aquilo que fazia parte da velha criatura. E aí ele diz algumas coisas. O que tem que morrer? A prostituição, está escrito aí, ó, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. Nesta outra tradução está escrito assim, ó, tem que morrer a imoralidade sexual, a impureza, a paixão, os desejos maus e a ganância, que é idolatria. Então todas estas coisas têm que sair da nossa vida, elas têm que desaparecer: fornicação, impureza, afeição desordenada, vil concupiscência e avareza. Tudo isso tem que tirar, porque isso daí era de quem? Do velho homem, da velha criatura, da velha pessoa que não pode mais estar presa em nós. O morto fica lá. Levanta a mão e diga assim: eu sou uma nova criatura. Diga bem forte: eu nasci de novo. Glória a Deus. E ele continua nos ensinando. Olha o versículo 6. Ele diz que por que essas coisas têm que sair, têm que permanecer fora da nossa vida? Já ficou lá no velho homem e a gente não pode trazer de volta. Versículo 6: porque por estas coisas vem o quê? A ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Na escola bíblica eu falava, nós estamos na dispensação da graça, mas Deus não mudou. Se na lei tinha graça, na graça também tem justiça, tem juízo.
E aqui está dizendo que o filho da desobediência atrai o quê? A ira de Deus. Então aquelas coisas que eram do velho homem, tem que ficar lá, porque se a gente trouxer de volta, vai apodrecer o velho homem, e ainda vai atrair o quê? A ira de Deus sobre as nossas vidas. Se a gente fica preocupado, quando a gente descobre que tem alguma pessoa irada com a gente, e a gente fala assim, o que essa pessoa pode fazer para mim? Né? Imagina se quem tiver irado contra a gente for Deus. Fala para o irmão lá assim, ó, não provoca a ira de Deus. Agora, olha só, ele fala aqui, versículo 7, que nestas coisas, nós andamos em outro tempo, a gente vivia nelas, olha o versículo 7, nas quais também em outro tempo, andastes quando vivieis nelas, nós vivíamos nestas coisas. Versículo 8, mas agora, fala comigo, mas agora que eu sou nova criatura, agora que eu nasci de novo, o que ele diz agora? Agora que eu sou nova criatura, que eu nasci de novo, ele fala assim, agora despojai-vos também de tudo, despojai-vos de tudo. A palavra despojar é largar, é abandonar, é se desfazer. Então, abandone todas estas coisas. O que é para abandonar? Vem comigo, o que a gente tem que abandonar? Tem que tirar fora, o que é? Vem comigo. A ira, a cólera, a malícia, a maledicência e as palavras torpes. Deixa aí, vamos lá, todo mundo sabe o que é ira, todo mundo sabe que é cólera. Cólera não é aquela doença não, viu? Cólera é uma raiva multiplicada, vamos dizer assim. Malícia, né? Tem muita gente que se converteu, mas acha que não tem importância continuar sendo malicioso. Tem crente que ainda é malicioso nas coisas que fala, é malicioso no jeito que olha para os outros, é malicioso no comportamento. Tira isso da tua vida, era do velho homem, da velha criatura. A Bíblia diz que nós temos que nos despojar, nós temos que nos desfazer da malícia e do que? Lê para mim bem forte. O que é esse negócio aí, maledicência? O que é maledicência? Ninguém sabe? Ninguém sabe o que é maledicência? Maledicência é falar mal. Falar mal. E você sabe que tem muita gente que nasceu de novo, mas trouxe com ele essa mania da velha criatura, que é falar mal. Fala mal dos irmãos, fala mal da igreja, fala mal do pastor, fala mal do louvor, fala mal da dança, fala mal de tudo, né? E o falar mal é algo que não agrada o coração de Deus, porque essa mania de falar mal de tudo e de todos é algo que fazia parte da vida do velho homem. Mas o que aconteceu com o velho homem quando você se converteu e aceitou Jesus? Ele morreu, e se ele morreu, ele tem que ficar lá com as coisas dele, e você é uma nova criatura. Então o falar mal não pode fazer parte da sua vida. Isso é caminhar e aperfeiçoar a santificação. Antes eu falava mal, mas agora a minha boca e a minha língua não vai me controlar. Quando eu tiver vontade de falar mal, eu vou morder a língua. Quando eu tiver vontade de falar mal, eu vou travar a boca e não vou falar, e vou dominar a minha vontade, porque eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Posso ouvir um amém? E olha aqui, ó. E além disso, tem que acabar com as palavras torpes da vossa boca. Eu vou ler na outra tradução, você vai entender o que significa palavra torpe. Aqui está escrito assim, ó: linguagem indecente no falar. Palavras torpes são palavras imorais, palavras indecentes. E tem muito crente que ainda fala coisas imorais e indecentes. Eu tenho visto alguns nas redes sociais que ainda quer dizer que falar palavrão não é pecado, e tem uns que falam que Jesus falava palavrão. Olha que absurdo. Porque Jesus chamava o pessoal de raça de víboras. Jesus, você já viu essa, Carol? Não, Jesus também falava palavrão, que ele fala raça de víboras e tudo mais. Não,
Isso daí Jesus não falava nada imoral, nada indecente. E tem muita gente que não sabe controlar a boca, porque não deixou a boca lá do velho homem morto com ele, e trouxe a boca do defunto com ele. E a boca do defunto só quer falar imoralidade, indecência, palavra torpe. Ó, fala por mão do lado assim, ó, deixa a boca do defunto lá, fala para ele. A velha criatura morreu, ficou lá, mas o irmão nasceu de novo, mas ele trouxe a boca do defunto com ele. Não, palavras torpes, palavras imorais, indecentes, não tem que fazer parte da nossa palavra, da nossa boca. A palavra do Senhor diz assim, ó, pode de uma mesma fonte, olha só, pode da mesma fonte sair água doce e água amarga? Não, ou a fonte da água doce, ou a fonte da água amarga. Agora a mesma fonte, como se tivesse lá um botãozinho, aperta, água doce, agora, não tem isso. Ele fala assim, a mesma árvore dá dois tipos de frutos diferentes? Se é pé de goiaba, não tem abacate, que abacate vai no pé do abacate. Agora, se da mesma fonte não pode sair água doce, água salgada ou água amarga, como que da minha boca, diz a palavra do Senhor, pode sair bênção e palavras de maldição, palavras que edificam e palavras que destroem? Ou sai uma coisa, ou sai outra. Mas eu e você, nós somos de Deus. Só quem é de Deus aí, levanta a mão e dá um glória a Deus bem forte. Eu e você, nós nascemos de novo, nós somos nova criatura. A boca do defunto ficou lá com ele, e assim como tudo em nós é novo, a nossa boca é nova também. Se alguém está em Cristo, uma nova pessoa é. As coisas velhas ficam para trás, e eis que tudo se faz novo. Então tem que ficar essas coisas todas para trás. Vamos aqui, eu preciso agilizar com vocês, mas você está entendendo o que eu estou te ensinando? Então olha só, versículo 9, ele fala assim, não mintais uns aos outros, pois já vos despistes. De quem que você se despiu? Do velho homem com os seus feitos. Você já se despiu do velho homem com as suas práticas, porque as práticas do velho homem ficaram lá com ele, com o defunto. A gente já se desfez dele. Então a mentira, que é o caso que está escrito aqui, a mentira era do defunto, fica lá com o defunto, não traz nada do defunto com você. Você é nova criatura em Cristo Jesus. Posso ouvir um amém bem forte? Olha só, continua comigo. Porque, o 9 de novo, não mintais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem com seus feitos. E o 10, e vos vestistes do defunto. Vos vestistes do velho? Não, vos vestistes do quê? Do novo. Você agora nasceu de novo, e as suas vestes são novas. Vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Quem foi que te criou? Deus. Então olha o 12 agora, que foi o versículo da abertura. Aí ele fala assim, então agora que você já nasceu de novo, que você é uma nova criatura, ele fala, revesti-vos, 12, versículo 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Então vamos lá, deixa eu só falar desse versículo com você. Primeiro, o Paulo está dizendo que você é um eleito de Deus. Talvez a palavra eleito você não entenda direito o que você é, mas eu vou ajudar você a entender. Nós estamos aí há alguns meses de uma eleição, e nós vamos escolher. O que é eleição? É escolha. Nós vamos escolher aqueles que vão governar sobre nós. Quando acaba a eleição, aí alguém diz assim, tal pessoa está eleita. O que quer dizer quando uma pessoa é declarada eleita? Quer dizer que aquela pessoa foi escolhida para governar, foi escolhida. Então ser eleito é ser escolhido. Então vamos lá, o que você é? Você é um eleito de Deus. O que significa isso? Que você é um
escolhido de Deus. Andresa, Deus olhou para você e te escolheu. Está entendendo? Ó Lídia, Deus olhou para você e te escolheu. Deus te escolheu, Rian. Você é um eleito, você é uma eleita de Deus. Você é um escolhido, uma escolhida do Senhor. Olha que privilégio. Deus olhou para mim e me escolheu. Deus olhou para você e escolheu você. E se eu sou um escolhido de Deus, eu tenho que me revestir, eu tenho que me vestir como um escolhido de Deus, não como a velha pessoa que eu era. Você está entendendo? Deus olhou para você, Raimundo, e te escolheu. Você é um escolhido de Deus, mas agora você tem que ser como uma pessoa escolhida de Deus, e não como quem você era antes. É isso que eu estou te ensinando, é isso que é aperfeiçoar a santificação. Além de ser escolhido de Deus, a Bíblia fala que agora essa nova pessoa, tem que ser santo, santos e amados. Santos e amados. Fala comigo, santos e amados. Nós somos eleitos de Deus, nós somos santos e somos amados. Ele fala que nós temos que ter entranhas de misericórdia e benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Quando ele usa a palavra entranhas, ele quer dizer com isso o seguinte: essas virtudes que são misericórdia, benignidade, humildade, mansidão e longanimidade, tem que ser algo que tem que estar enraizado no profundo da gente. Por isso que ele usa o termo entranhas. Entranhas é o mais profundo da gente. Não basta só estar aqui na nossa mente: eu sei que eu tenho que ser misericordioso, eu sei que eu tenho que ser benigno, eu sei que eu tenho que ser humilde, eu sei que eu tenho que ser manso, eu sei que eu tenho que ser longânimo, ter paciência. Mas aí é só superficial. O que o Paulo está dizendo é que a nova criatura tem essas coisas enraizadas no mais profundo da vida delas, e se está enraizado dentro de você, nada nem ninguém consegue tirar. A velha criatura até tentava ser assim, mas era superficial, não conseguia. Mas você não é mais a velha criatura morreu, está lá sepultada. A gente não trouxe nada do defunto, e a gente está colocando só as coisas novas, porque nós somos novas criaturas. E as virtudes que Deus quer que haja nesse processo de aperfeiçoar a santificação, essas virtudes estão sendo enraizadas no mais profundo do nosso ser. Porque quando tem alguma coisa enraizada em você, não importa o que aconteça ao seu redor, não consegue tirar aquilo que está lá no seu profundo. Eu não sou mais, quando eu estou com as virtudes enraizadas dentro de mim, eu não sou mais levado pelas circunstâncias, eu não reajo ao que alguém faz ou ao que as coisas acontecem, porque aquela virtude está dentro de mim, no mais profundo de mim, e eu reajo de acordo com as virtudes que estão no meu coração. Quem está entendendo diz um amém bem forte. Então, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Diga de novo comigo: eu sou eleito de Deus. Diga: eu sou escolhido de Deus. Fala por mão do lado: Deus te escolheu. Então, portanto, como povo escolhido de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Olha o versículo 13. O versículo 13 diz assim: isso aqui é coisa de nova criatura. Quem que é nova criatura aí? Deixa eu ver. Isso aqui é só para quem nasceu de novo. Quem nasceu de novo aí? Porque o velho homem não aguenta isso que eu vou falar. Só quem é novo, quem nasceu de novo. Olha o 13: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Olha para mim. Eu tenho defeitos, mas o Paulo está dizendo o seguinte: que como você é nova criatura, você tem que me suportar, e você tem que me perdoar, porque a velha criatura não admitia isso. Mas você não é mais a velha criatura morreu, e você não trouxe nada dele, você não trouxe nada do defunto, você está revestido do novo, e o novo suporta e perdoa. Porque deixa eu perguntar uma coisa: além de mim, quem mais aqui também pisa na bola com os outros de vez em quando? Então você também pisa na bola com os outros? Aí quando você pisa na bola com os outros, aí João, você quer que os outros tenham paciência com você, né? Mas e quando os outros pisam na bola com você?
aí você também tem que ter paciência com os outros. Entendeu? Entendeu, Aline? Quando você pisa na bola comigo, você quer que eu te perdoe. Mas quando eu pisar na bola com você, você tem que me perdoar também. Porque eu sou nova criatura e você também é. Quem está entendendo aí? Características da nova pessoa, perdoando uns aos outros. Olha aqui, ó. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei também vós. A velha criatura que está morta lá e sepultada não tinha nada a ver com Cristo, mas você é uma nova criatura. E você tem tudo a ver com Cristo. E como você tem tudo a ver com Cristo, aquilo que Cristo é tem que aparecer em você e através de você. E o perdão é uma virtude divina que tem que aparecer em você e através de você, porque você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Você pode dizer um glória a Deus? Versículo 14, sobre tudo isso, acima de tudo isso, revesti-vos do quê? De amor, que é o vínculo da perfeição. Nós nunca seremos perfeitos, mas se nós deixarmos que a maior virtude que existe, o amor, inunde o nosso coração, nós vamos ter um elo, um vínculo, que vai nos ligar àquele que é perfeito, que é Deus. Por isso que ele fala que o amor é o vínculo, é o elo da perfeição. O amor não me faz perfeito, mas ele me liga àquele que é perfeito. Quem que é perfeito? É Deus. Mas tem que ter amor. Quando eu vivo o amor, quando eu pratico o amor, quando eu deixo o Espírito Santo encher o meu coração de amor, então eu vou ter um elo que me liga a Deus. Quem não ama, disse o João, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então não adianta ser crente, ser batizado nas águas, ser dizimista, ser ofertante, vir nos cultos, se não ama, não conhece a Deus. Conhece a igreja, conhece o pastor, conhece os irmãos, mas quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Mas quando a gente recebe o batismo de amor, deixa o Espírito Santo encher o nosso coração de amor, então essa virtude, o amor, cria um vínculo, um elo que vai nos ligar àquele que é perfeito, que é o Senhor nosso Deus, porque Ele é amor. Você pode dizer um glória a Deus bem forte? Caminhando aqui para o final, a palavra do Senhor diz assim ainda, ó, 15, e a paz de Deus, aí tá vendo, a saudação daquela igreja co-irmã tem na Bíblia, tá vendo, a paz de Deus, e a paz de Deus, para a qual também foste chamado, a paz de Deus, acabou mesmo, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sedes agradecido. E a 16, olha que forte, a palavra de Cristo, o que é? Quero ouvir? A palavra de Cristo habite em vós abundantemente. Deixa eu ver como que está aqui. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente. Prega por mão do lado, olha para ele e fala assim, a palavra de Cristo habite em você abundantemente. Olha, o velho homem que está morto, ele tinha tudo, menos a palavra de Cristo dentro dele, mas você nasceu de novo, você é uma nova criatura, você é de Deus, e como nós somos novas pessoas, está dizendo que a palavra de Cristo, ela não tem que estar só no meu pensamento, mais do que isso, ela tem que habitar dentro de mim, e habitar dentro de mim de forma abundante. A palavra de Cristo tem que tomar conta da minha vida e do meu ser. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos uns aos outros e admoestando-vos uns aos outros com salmos, com hinos, com cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vossos corações. E a gente termina no 17 dizendo, fica em pé para mim saber que terminou, senão eu vou querer pregar mais meia hora. Tá bom? Glória a Deus. E aí ele termina no 17 dizendo, 17, ele diz assim, e quanto fizerdes, ou então entenda assim, ó, e tudo que fizerdes, seja por palavras
ou por obras, tudo que fizer por palavras ou por ações, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Aí nós estamos falando de santidade e santificação. Deixa o versículo, não tira não. De aperfeiçoar a santidade, aperfeiçoar a santificação. Aí ele está falando assim, que tudo que eu for fazer, seja falando ou em ação, eu tenho que fazer tudo em nome do Senhor Jesus, dando graças. Aí a irmã chegou no pastor e falou assim: pastor, é pecado fumar? É muito fácil o pastor responder e falar, é. Mas talvez se o pastor só respondesse é pecado, ele não ensinaria ela. Aí o pastor, em vez de responder que é, ele falou para ela assim: ó irmã, a palavra de Deus diz que tudo que eu fizer, eu tenho que fazer em nome de Jesus. E eu tenho que agradecer ao Senhor por aquilo que eu vou fazer. Então eu vou fazer o seguinte, ó, todo dia quando você for fumar, você pegar o cigarro da carteira, você vai levantar o cigarro para os céus, e você vai dizer, eu vou fumar em nome de Jesus, e você vai agradecer Jesus pelo cigarro. Combinado? A irmã falou, combinado, pastor. Aí foi embora do culto. Chegou no outro domingo, ela chegou na igreja sorrindo assim, ó, sorriso de orelha a orelha, falou, pastor, parei de fumar. O pastor falou, parou, irmã, mas por quê? Ah, pastor, eu peguei o cigarro e fui fazer o que o senhor falou. Quando eu levantei o cigarro para o céu para agradecer a Deus e para dar glória a Deus, eu não conseguia agradecer a Deus pelo cigarro. Aí eu entendi que aquilo não era bom para a minha vida e fiquei fora. Então tudo aquilo que você não pode fazer em nome de Jesus, tudo aquilo que você não pode agradecer Jesus por estar fazendo, você não deve fazer. Está entendendo? Se você não pode fazer, o que eu vou fazer, posso fazer em nome de Jesus? E não dá. Então não faz. Tira da tua vida. É do velho homem, tem que ficar lá com o defunto, você não pode carregar. Dá para agradecer o Senhor por isso que eu estou fazendo? Não dá para agradecer, então não faz. É do velho homem, larga lá, porque tudo que eu fizer, seja em palavra, seja em ação, eu tenho que fazer em nome de Jesus e dando graças por ele a Deus Pai. Entendeu? Assim, se a gente praticar tudo que eu compartilhei com você aqui hoje, nós vamos continuar caminhando e aperfeiçoando a santificação, que é o nosso objetivo. Põe a mão no teu coração, fecha os teus olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós lemos a tua palavra, nós ouvimos a tua palavra, fomos ministrados pelo Senhor nesta manhã, e agora nós temos que dar uma resposta, porque todas as vezes que somos confrontados pela tua palavra, nós temos que decidir se nós vamos obedecer e praticar a palavra, ou se nós vamos rejeitar e recusar a palavra dada pelo Senhor. Eu escolho obedecer, e que o Senhor toque no coração de cada pessoa aqui, Pai, que nós saiamos daqui decididos a praticar tudo que nós ouvimos nesta manhã da parte do Senhor, que a gente possa continuar caminhando em santidade, andando, prosseguindo em santidade, e como nós aprendemos, aperfeiçoando a santificação, mesmo sabendo que não somos e não seremos perfeitos, mas nós podemos ser melhores a cada dia, para que o nome do Senhor seja glorificado em nós e através de nós. Confirma, Pai, esta palavra, faz ela ficar gravada na tábua do nosso coração, e que esta palavra produza transformação e mudança na vida de todos nós. Diga comigo, Senhor Deus, que esta palavra ministrada esta manhã produza transformação, mudança e crescimento na minha vida, para que o nome do Senhor seja glorificado em mim e através da minha vida, em nome de Jesus. Diga um amém bem forte e aplaude o Senhor com bastante alegria. Glória a Deus. Se é para Jesus, aplaude bem forte. Faz um barulho santo aí para a glória do Senhor. Caminhando e crescendo em santidade para a glória do Senhor nosso Deus. Amém? Pode me dar, pastora.